Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é mais uma aula do nosso curso de controle clássico da parte prática, ou se você preferir, de controle na prática. Na aula de hoje, a gente vai fazer a terceira parte dessa aula 2. Na aula 2, nós estamos fazendo simulações de sistema em malha fechada. Cada aula, a A, a B e a C, usa uma ferramenta diferente. Na aula C, a gente vai usar a toolbox de controle do Python, como foi feito na aula 1C, ok? Então vamos lá? Bom, então assim como a gente fez na aula 1C, a gente vai voltar a usar o Python e a Toolbox Control. Ambos podem ser gratuitos, né? Você pode baixar e usar uma ferramenta gratuita se quiser, porque ele é uma linguagem de programação, não é fechada. E ela vai permitir a gente encontrar a resposta em malha fechada de um sistema. A princípio qualquer, mas a gente vai resolver um exemplo específico aqui de primeira ordem. Bom, você pode trabalhar com Python com sistemas pagos, se quiser também. Você pode comprar um compilador Python, mas existem muitos compiladores gratuitos. Basta se servir à vontade. Inclusive online, que é a ferramenta que a gente vai usar hoje, ok? A vantagem da ferramenta online é que a gente pode fazer as simulações de controle mesmo tendo só um smartphone ou um tablet. E sem ter que instalar nada no seu computador, se você assim o desejar. Pela simplicidade de uso, a ferramenta online que eu escolhi é o Google Colab. Ele de fato é uma ferramenta gratuita, mas requer uma conta Google, ok? A mesma que você criou para usar um Gmail ou que você criou para usar um smartphone com Android. Bom, uma vantagem de usar o Python, é claro, é que ele é uma linguagem de programação. É diferente do Scilab, que é um software específico para tratar problemas de matemática. Então ele tem muito mais biblioteca para trabalhar com banco de dados e muitas outras coisas, ferramentas web, que o Scilab não dispõe, obviamente. Ok? Bom, o exemplo escolhido é um circuito RC, pela sua simplicidade e porque a gente já resolveu ele em malha aberta, algumas aulas anteriores de várias formas diferentes, e também tem resolvido aqui no canal esse sistema em malha fechada de duas formas diferentes, usando o XCOS do Scilab, e aí você constrói um diagrama de bloco, usar lá Simulink do MATLAB, e usando um próprio código na toolbox de controle do Scilab também, ok? Que também é bastante interessante. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, mas com a toolbox do Python. Tudo bem? A gente vai relembrar como instala essa toolbox, porque realmente é muito fácil de fazer isso no Google Colab. Demora 10 segundos. E depois a gente vai usar o código para fazer a simulação. Eu vou explicar o código aqui, depois eu vou abrir lá o Google Colab e vou executar. Tudo bem? A gente vai, de novo, vai obter o mesmo resultado que a gente obteve com esses dois métodos do Scilab. Não tem um método que é melhor e um método que é pior. Tudo bem? E a sua escolha encontrar qual deles te agrada mais, te interessa mais, atende mais os objetivos que você está precisando. Tudo bem? Bom, o nosso sistema, então, de exemplo, vai ser o circuito RC. Então, como das outras vezes, a gente precisa da função de transferência. Dessa vez, em vez de escrever essa função de transferência em função de R de C, a gente vai escrever em função do tempo característico, que é muito comum de ser estudado em eletrônica, que é o tempo característico do circuito RC, é chamado de tal, e é o produto do R vezes C, porque a EDO sempre aparece R vezes C, tá bom? Se você tiver na dúvida dessa modelagem, tem essa modelagem tanto na aula de teoria de controle, se você encontrar no canal, na playlist de controle clássico, como tem nessa playlist aqui de controle prático, tem vários aulas em que eu encontro essa função de transferência. Então aqui eu vou me reter muito pouco a isso, tudo bem? A EDO desse sistema, tendo como saída a tensão no capacitor e como entrada a tensão no circuito série, é dada por essa equação aqui, ok? Aplicando a transformada de Laplace nela, a gente vai encontrar essa equação em função de S, que é um polinômio. Colocando o V0 em evidência e passando o VI dividindo e o 1 mais tal S dividindo para cá, o que a gente vai encontrar é basicamente essa função de transferência. Note que para encontrar ela, eu preciso dividir em cima e embaixo por tal, ok? A gente deixou desse jeito porque é mais comum escrever assim, sem nada escrito no S. Mas para fazer as nossas simulações aqui, dessa aula, tanto faz. A forma como você fizer vai ficar bom.
tá ok? Bom, a gente vai escolher valores para o capacitor e para o resistor. O capacitor vai ser de 10 microfarad e o resistor de 20 kΩ. Com isso, a gente vai encontrar um tal de 0,2 ou 2 10 a menos 1, ok? E aí, a função de transferência da planta, né, eu estou chamando de PDS, a nossa planta é um circuito, vai ficar 1 sobre tal, que é 5. Então, 1 sobre tal dividido por 1 sobre tal mais S. Então, 5 dividido por 5 mais S, ok? Mas essa conta toda vai ser feita dentro do código lá em Python, fica tranquilo. A gente só vai definir tudo isso. Bom, a gente quer fazer uma simulação aqui em malha fechada. Fazer uma simulação em malha fechada significa pegar o circuito que estava aqui, acrescentar na entrada dele um controlador, pegar a saída dele, passar por um sensor e entrar num bloco que faz uma subtração. Esse resultado da subtração entre a entrada e a realimentação, que é essa passagem pelo sensor, é a nossa realimentação, é uma espécie de sinal de erro que vai entrar no controlador, ok? Então eu preciso definir um controlador e um sensor. O circuito a gente já tem a função de transferência dele, está aqui. O sensor, a gente vai fazer um sensor unitário, ou seja, a função de transferência dele é 1, tudo que entra sai. Eu poderia até trocar esse bloquinho por uma seta, por uma linha, mas deixa assim que fica mais generalizado. E o controlador, a gente vai escolher um controlador bem simples nessa aula, mas já na próxima a gente vai usar um PID, se você ficar decepcionado aqui com essa aqui, é só procurar. Mas agora a gente vai usar um controlador proporcional. Um controlador proporcional significa que ele é só uma constante que multiplica a função de transferência, ok? Independente das funções de transferência, como a gente escolheu HDS para o sensor, CDS para o controlador e PDS para o circuito, a função de transferência geral desse sistema em malha fechada pode ser calculada. A expressão calcular está aqui. E se você está com dificuldade de entender isso, eu vou deixar aqui na descrição o link para a aula em que eu explico isso lá na playlist de controle clássico, ok? Eu demonstro essa função. Como calcular a função de transferência em malha fechada a partir da função de transferência em malha aberta, basicamente do circuito, que é a planta, do controlador e do sensor. Mas o objetivo dessa aula não é nada disso, é fazer a simulação. Aqui eu vou calcular, mas esse cálculo você não precisa fazer, nunca vai precisar. Eu vou calcular para a gente comparar, para ver se o que o sistema, nosso circuito, nosso código em Python está calculando está correto, ok? Então faça a conta se você quiser também. Você vai ver que multiplicando CDS por PDS, e fazendo essa conta toda com calma, simplificando o que precisar, você vai encontrar uma função de transferência que é isso aqui, ó, 15 dividido por 20 mais S. Tudo bem? Ótimo. Então vamos à informação para fazer a simulação. Já tem tudo que a gente precisa. Então a gente vai usar o Control, que é uma toolbox desenvolvida para utilizar ferramentas numéricas do Python, como o NumPy e o SciPy, e de gráficos, que é o Matplotlib, e aplicá-los aos sistemas de controle. O site dessa toolbox, se você quiser obter mais informação, baixar ela por acaso, a gente não precisa baixar para instalar, mas se você quiser baixar e pegar alguma coisa do help, está aqui, ok? Ela precisa ser instalada, ela não vem em quase nenhuma distribuição de Python, ok? Mas instalar geralmente significa digitar esse comando aqui, ó. E ele já vai no repositório Python na web, baixa e instala, ok? Bom, então, sem mais delongas, eu apresento para vocês aqui o código em Python que vai executar esse nosso simulação em malha fechada, ok? E já mostro o resultado aqui para vocês, ó. Tá bom? Então, se você quiser, é esse código que você precisa digitar, caso você não consiga copiá-lo de alguma forma. O resultado que a gente vai obter é esse daqui, mas a gente vai obter ele lá rodando o Google Colab. Então, não vamos comentar ele agora, não. O que eu quero comentar são os comandos importantes. 2 deles já foram explicados na aula anterior. São comandos da biblioteca de controle, que tem a ver com criar a função de transferência, ou um sistema linear, né? E calcular a resposta ao degrau. Então, a primeira é a função TF. Como ela está na biblioteca de controle, depende de como você definir a biblioteca de controle. Se você usar import control e mais nada, você tem que digitar ela assim, ó. Agora, se usar como eu, que eu coloquei import control ctl, aí você digita desse jeito. Ou pode usar o apelido que você quiser, tá bom? Muitas aplicações, muitos helps de web não usam um apelido para a biblioteca de controle. Então você tem que usar o control mesmo.
Como é que esse comando funciona? Vamos ver ele aqui no exemplo que a gente usou no nosso programa. O numerador é 1 sobre tal, e o tal já está calculado. Então, quando você coloca desse jeito, ele já sabe que o tal é 0,2 e vai atribuir nessa variável numerador o número 5. O denominador vai ser 1 e 1 sobre tal. Então, aqui é a coisa mais importante, que isso difere do Scilab. A ordem que esses elementos vêm. O primeiro elemento define o maior expoente do S, ok? E o segundo elemento, o menor expoente do S. Então, o primeiro elemento, que é 1, define que é 1 vezes S, esse meu polinômio. E o segundo define que o termo independente é 1 sobre tal, ou seja, é 5. Então, dá S mais 5 ou 5 mais S, tanto faz. Uma vez criado esses dois, eu vou usar o comando tf. Então, eu ponho lá que ps é igual a ctl.tf, por exemplo, numerador, denominador. E ele vai colocar vai fazer basicamente isso, né? 5 dividido por 5 mais s. Só que ele vai criar um sistema linear que pode ser simulado. Ficou bonito o meu 5 sobre 5 mais s, né? Por isso que eu não digito, por isso que eu não escrevo, eu uso escrito aqui, ó. Tá bom? Então ficou 5 dividido por s mais 5. Ele vai construir esse sistema e vai guardar ele na PDS. A gente vai usar esse comando também para construir a função de transferência do controlador e do sensor, ok? Uma vez que você tem uma função de transferência, seja ela em malha aberta, como essa PS, ou em malha fechada, que a gente vai calcular, a gente pode encontrar a resposta ao degrau usando esse comando step underline response, ok? Também fica na biblioteca controle, então tem que ser controle ou CTL. E ele funciona de forma muito simples. Você coloca lá ctl.step_response, a função de transferência e o tempo onde você quer calcular, tá bom? Então, lembre que o T-sim é só um número. Ele diz, ó, calcula até 10. Então, ele vai calcular de 0 a 10. Se colocar 3, ele vai calcular de 0 a 3 segundos. Tudo bem? Ótimo. Só que ele dá duas respostas. Ele vai dar um vetor de respostas e um vetor de tempos, para ficar tudo prontinho para você plotar. Ok? Então, como esses dois comandos foram explicados na aula anterior, eu passei um pouco rápido. Se você não entendeu direitinho, volta na aula anterior que você vai ver a explicação dele certinho. Tá bom? Na aula 1C. Bom, agora vem comandos que a gente não usou até agora, porque no programa anterior era uma simulação em malha aberta, eu definia a função de transferência do circuito e já simulava. Agora não, agora eu tenho que construir aquele diagrama de blocos de feedback. Para isso eu vou usar dois comandos de diagrama de bloco. Olha que legal, o Python tem comando de diagrama de bloco. Então o primeiro comando é o CLT series. De novo, né? Depende de como você declarar, você tem que colocar control.series. Esse associa duas funções de transferência em série. Tudo bem? Então, note que lá em cima do meu sistema eu tenho o controlador em série com circuito. Ó. Então, eu preciso usar o clt.series, cds e pds. Ele vai colocar os dois em série, ou seja, vai multiplicar as duas funções de transferência e vai atribuir o resultado no variável que eu escolhi. Eu chamei isso aqui de gds. Ok? Para combinar com a aula em malha aberta e malha fechada do curso de teoria de controle. Então, isso aqui vai gerar uma função de transferência só, que é o produto delas. Tudo bem? Se você, em vez de escrever isso aqui, colocar gds igual a cds vezes pds, ele não faz exatamente a mesma coisa, mas o resultado é equivalente. Se você preferir, você pode fazer isso que vai funcionar também. Tá bom? Agora, acho que a mais interessante é o feedback, né? Então, uma vez que você tem esse bloco que está aqui em cima, que é o da parte de malha aberta, vamos dizer assim, eu preciso agora incluir a realimentação e dizer que ela é negativa. Quem faz isso é o comando feedback. Então eu coloco ctl.feedback. Lembra que é um comando de diagrama de bloco, de simplificação, né? Esse comando ele basicamente tem três entradas. Tem o GDS, então a primeira entrada é quem fica na malha aberta. O HDS é o ramo da realimentação, ok? E o outro é uma variável que eu chamo de sign, que eu tenho que dizer qual é o sinal que vai vir aqui, ó, ok? Se for negativo, como geralmente é, você tem que colocar menos 1. Agora, se for uma representação positiva, aí você coloca mais 1. Okay? Às vezes, o sinal negativo está aqui no H. Né? E aí você tem que colocar uma representação positiva. Tá bom? Simples assim, certo? Ele vai gerar, então, uma função de transferência única que já considera todo o sistema, aquela que a gente calculou. Né? A gente vai mandar imprimir e vai olhar o resultado, vocês vão ver que a gente vai encontrar a mesma que a gente calculou agora.
No entanto, se você preferir, você pode calcular isso tudo de uma vez, usando a equação que a gente tinha. O resultado vai ser esse daqui. Na hora de fazer a simulação, o gráfico que vai sair é o mesmo. Mas se você usar essas funções ou essa, usando as funções, o Python geralmente é capaz de simplificar melhor a função de transferência e dar um resultado um pouquinho mais compacto. Mas dá no mesmo. O resultado em si, o gráfico da resposta ao degrau vai ficar igualzinho, se você fizer de um jeito ou de outro. São equivalentes. Bom, então agora vamos olhar o código inteiro depois de ter visto os comandos mais importantes, não é? Então note, a gente sempre começa o nosso código em Python importando as bibliotecas. A gente tem que importar o NumPy e o matplotlib.pyplot. A gente vai dar o apelido de PLT para o pyplot e NP para o NumPy. A gente tem que importar a biblioteca control e ou você não faz nada, ou você não escreve nada aqui nesse pedaço, ou você faz como eu e põe sctl, para ficar mais compacto na hora de usar os comandos, ok? Lembra que comentário no Python é uma hashtag. Quando você fizer seus programas, sempre comente o que está acontecendo, senão você se perde depois quando for reolhá-los. Maravilha, então, aqui tem um comentário, e aí o próximo linha eu coloquei 3 comandos. Você pode colocar em 3 linhas diferentes. Eu fiz desse jeito para caber na folha aqui, né? A gente não tem tanto espaço aqui para eu poder explicar para vocês, tá bom? Então, ó, o R é 20 e a terceira, ou seja, 20K. O C é 10 e a menos 6, ou seja, 10 microfarad. E o tal é o produto de R vezes C. Aqui ele já vai calcular e já vai dar 0,2. Eu vou fazer a simulação até 1 segundo, então 1.0. Pode ser 1 também, funciona. Esse 1.0 força essa variável a ser o tipo ponto flutuante, tá bom? Esse 1 ponto. Mas nesse caso tanto faz. É só força do hábito. Bom, na hora de calcular a minha função de transferência, então eu sei que o numerador é 1 sobre tal, o denominador é 1 vezes S, mais 1 sobre tal, e ele já vai calcular a partir disso. Então, note, desse jeito que eu construí, se você quiser descobrir o que acontece quando você muda o capacitor ou o resistor, basta variar aqui, ó, num lugar só. É melhor fazer desse jeito, tá bom? Lembre-se de sempre tentar fazer dessa forma. Seus programas vão ficar muito mais fáceis de usar. Aí a gente usa uma primeira vez o ctl.tf e cria a função de transferência em malha aberta. E vamos mostrá-la lá no console do Python. Então usei o comando print, botei uma string aqui, ft de função de transferência malha aberta igual, e aí mandei imprimir o PS para ver se está saindo aquilo que eu acho que eu coloquei, porque às vezes eu errei algum comando e o resultado não dá pau no programa, mas faz a conta errada, tá bom? Bom, depois eu vou criar a função de transferência do controlador. Nosso controlador vai ser um controlador proporcional, mas eu não consigo criar uma função de transferência só com o numerador. Eu tenho que colocar o denominador, nem que ele seja 1, ok? Então eu crio a minha função de transferência do controlador, que é o CDS, usando de novo o CTITF 3 e 1, e mandei mostrar, ok? Então ele vai calcular essa função de transferência aqui para o controlador. Depois a do sensor é mais fácil ainda, é 1 sobre 1, ok? Essa eu nem mandei imprimir. Aí, na hora de calcular a função de transferência de malha fechada, eu até deixei comentado, se você quiser descomentar e verificar o resultado, como calcula sem usar as funções de diagrama de bloco. Mas eu usei as funções de diagrama de bloco. Então, eu construí a função de transferência, lembrando que o CDS vai em série com o PDS, e joguei o resultado de uma função de transferência que eu chamei de GDS, que é a parte lá de cima. Depois, eu faço a realimentação do GDS com o HDS com o sinal menos 1, ok? Então, isso vai construir a minha função de transferência em malha fechada aqui, ó, G1 de S. E eu vou mandar mostrar ela também, dei um print. Tudo bem? Depois, eu calculo a resposta ao degrau. Eu coloco lá um tempo, onde ele vai jogar os valores de tempo, uma saída, onde ele vai jogar os valores da resposta ao degrau, e uso o comando que eu acabei de explicar, que é o ctl.stepResponse, ok? E uso o T5 que eu defini aqui em cima. Bom, ele calculou, mas agora eu preciso mostrar. Então, para poder mostrar, é legal comparar com a entrada. Então, esses 3 comandos aqui, eles criam um degrau unitário. Então, primeiro eu defino um tempo. Então, eu começo de 0,2 negativo e vou até o T5 para ficar os mesmos tempos que a saída. E eu escolhi que 1000 pontos já basta. Depois eu usei essa função np.onesLike e ele vai pegar cada tempo e atribuir 1. Mas um degrau não vale 1 o tempo todo. Então eu mando dizer que sempre que o tempo é negativo, o degrau vai valer 0. E aí ele coloca 0 para tempo menor que 0 e deixa 1 para o que já tinha.
é um jeito simples de usar a biblioteca numérica, o NP, né? Ó, tem vários comandos, o linspace e o oneslike, para criar um degrau. Aí eu vou plotar os resultados, certo? Então eu vou colocar um plot para plotar a resposta ao degrau e escolhi B de blue para ficar azul. Vou usar um outro plot para plotar o degrau. Então lembra que eu defini os tempos em T2, então eu usei o T2, o degrau e escolhi um R de red para ficar vermelhinho. Se você quiser, você pode parar aqui. Se não, tem mais 4, 5 comandos para deixar um pouco mais bonito o resultado. Eu usei o plt.ylabel para escrever que é a saída em volts, o plt.xlabel para dizer que o eixo x é um tempo, o plt.legend, acho que isso aqui é importante, né? Para você poder dizer que curva é o quê. Então a primeira que eu mando plotar é a resposta ao degrau, então ele vai colocar a resposta ao degrau. A segunda é o degrau, então degrau. Aí eu usei um plt.title para dizer o que o gráfico faz e um plt.grid, porque o grid ajuda a gente a olhar os resultados e verificar quais valores que ele está convergindo, por exemplo. Tá bom? Então, agora eu vou dar uma parada na apresentação de slides e a gente vai lá abrir o Google Colab e vai ver como executar isso daqui. Bom, então vamos ver como executar esse código em Python usando uma ferramenta web. Então você tem que escolher um navegador, eu vou usar o Chrome aqui no caso. Para acessar a ferramenta, você vai digitar Google Colab. Por ser uma ferramenta Google, ele já joga direto, né? Então é o Google Colab, se quiser é colabresearch.google.com, mas é o Google Colab, ok? A gente vai acessar essa ferramenta. Se você nunca tiver entrado, só vai ter esse lá, né? Como eu já entrei, já usei algumas vezes, ele tem os meus últimos utilizações, tudo bem? Então, minha sugestão é começa um novo notebook, certo? Ele vai atribuir um nome qualquer para esse novo notebook. Então, muda o nome dele. Então, aqui eu vou chamar de RC em malha fechada, ok? Então, lembrem-se que para rodar o nosso código, a gente primeiro precisa instalar a biblioteca. Então, para instalar a biblioteca Ctrl, eu uso o comando pip install e aí o nome da biblioteca. Dá um play aqui e aguarda um pouquinho, tudo bem? Ele vai baixar a biblioteca e instalar lá no computador, não na sua máquina, lá no computador do Google Colab, ok? Olha que maravilha. Sucesso, completamente instalado, você já pode usar a biblioteca. Então eu usei a primeira janela de código para instalar, eu preciso de mais uma janela. Aqui ele permite que você coloque um texto, eu vou colocar um texto dessa vez. Eu vou colocar agora o código da simulação. Isso pode ser muito útil para você criar um documento completo, ok? Então eu vou vir agora e pedir um código. Então agora o código da simulação, ele te ajuda a deixar tudo explicadinho. Você pode sair digitando o código, né? Mas eu já tenho ele aqui num bloco de notas. Eu vou puxar ele, vou dar um Ctrl C. É texto puro, então é só digitar e dar um Ctrl V. À medida que você digita, ele reconhece o que é comentário, o que é comando, o que é uma string põe em vermelho e assim por diante, tudo bem? O que são comandos do próprio Python, o que não são, ele já reconhece muita coisa. E é só executar e ver no que vai dar, tá bom? Notem que basicamente é o mesmo código que a gente usou, só que ele fica colorido para ajudar você quando estiver digitando. Vamos executá-lo e ver o que acontece, ok? Olha que legal. Lembre-se que eu tenho um print da função de transferência em malha aberta. Ela está aqui, ó, 5 dividido por S mais 5. Bateu o que a gente esperava. Da função de transferência do controlador. A função de transferência do controlador é 3 sobre 1, ou seja, 3. E depois de usar os comandos gs, o ctl series e o ctl feedback, ele criou o gg de 1 de S e eu pedi para imprimir o ft em malha fechada. Está aqui, ó, 15 dividido por S mais 20. Tudo bem? Note que aqui, então, eu tenho a resposta. E a resposta desse sistema, então,
é um feedback que não é capaz de eliminar o erro em regime permanente. Ó. Tá vendo? Esse sistema tem erro em regime permanente. Esse erro em regime permanente só pode ser solucionado se você acrescentar no controlador um termo integral, ok? Mas a gente não vai modificar a teoria do controlador nessa aula, a gente vai deixar isso para a aula seguinte, quando a gente usar um controlador PID, tudo bem? Aqui a gente só está constatando que existe um erro em regime permanente, certo? Esse erro fica maior ou menor de acordo com a planta que você estiver lidando, se for uma planta muito rápida, uma planta muito lenta, certo? Então, por exemplo, vamos mudar o valor do resistor agora para 10, não é? Isso vai permitir que o capacitor se carregue o quê? Mais rápido, certo? Eu tenho menos resistência para carregar ele. Então, note que o tempo de subida ficou bem mais rápido. Mas, ainda assim, ele continua com um erro em regime permanente. Tudo bem? A nova função de transferência em malha fechada é essa aqui, ó. 30 dividido por S mais 40. E a nova função de transferência em malha aberta é essa daqui. 10 dividido por S mais 10. Ok? Entenderam? É realmente muito fácil fazer a simulação no Google Colab, uma vez que você tem o código em Python para resolvê-la. Bom, agora que vocês viram como funciona, a gente pode comparar, não é? Especialmente se você assistiu a parte A e B dessa aula. São três métodos completamente diferentes, com resultados muito parecidos. Note aqui as três respostas, ó. Basicamente, o resultado numérico é igual, né? É o mesmo sistema, ele tem que responder da mesma forma. Num deles eu tive que construir o diagrama, num eu tive que usar o Scilab, que é um software que eu preciso baixar no meu computador, e no outro eu usei o Python diretamente online. Qual você pretende usar? O que você tem a me dizer? Bom, alunos, é isso, né? Note que a gente está conseguindo fazer uma simulação de controle 100% online e gratuita. E isso realmente é uma vantagem para o seu uso tanto acadêmico quanto eventualmente profissional. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. Até mais e bons estudos!